Muito bem, olá, você que nos acompanha em mais um podcast Além das Urnas. Esse podcast que nós fazemos aqui junto com o Pedrinho, junto com o Fabrício, junto com alguns convidados que aleatoriamente a gente traz aqui nos estúdios. Hoje, o programa será comigo e com você, Pedrinho. Seja bem-vindo para mais um podcast Além das Urnas. Obrigado, Aslan. Mais um dia. Eu acho que esse projeto que a gente idealizou vai vir muitos frutos bons daí. Essas entrevistas que vêm pela frente aí, já tenho conversado, Aslan, com bastante gente boa, para vir aqui bater um papo com nós, discutir a boa política e também, como o nosso nome diz, a vida também além das urnas, dos candidatos, das pessoas que são envolvidas com o todo, às vezes não só a pessoa que aparece em si, mas outros agentes públicos, até as esposas, os familiares, enfim, tudo que envolve esse meio político aí e a vida nossa no dia a dia também. Especificamente hoje, né, Pedrinho, nós conversamos sobre política, né? Falar sobre a essência da política, né? Esse podcast, ele foi criado, o podcast Além das Urnas, para um debate sadio sobre a política. E a pergunta que eu faço para você, porque eu sei que você até então não tinha se envolvido na política, quando se envolveu, disputou uma eleição para vereador, teve a alegria de, na sua primeira eleição, ser o vereador mais votado. Eu imagino a sensação que você teve ao receber esse resultado. Ao mesmo tempo, numa outra edição, tentou ser candidato a vice-prefeito, acabaram não obtendo êxito. Mas aonde que eu quero chegar? Vamos voltar no Pedrinho que estava pensando se ia ou não para vereador lá na primeira disputa. Por que as pessoas ainda são arredias, Pedrinho, com relação a entrar na política? Olha, quem vai entrar e de certa forma tem medo ou se torna meio arredio, grande parte, na minha visão, acredito que seja pelo desgaste que o meio político sofre hoje em dia e não é só de hoje também, né? Sempre foi assim. É um meio que envolve muito interesse, que envolve muitas questões que às vezes não aparecem no dia a dia, e a própria população também não costuma acompanhar o que acontece na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no dia a dia, nas publicações, nos decretos que envolvem o município. Então só vê a política de forma sempre ruim, né, de certa forma. Então só vê aquilo que acontece ali no tempo dos 40 dias da campanha, as disputas, ou quando acontece alguma coisa ruim, aí viram os olhos para a política. É triste isso, né, Pedrinho? Porque esse descrédito dá a impressão que só vale durante a campanha para eu ganhar alguma coisa, porque depois parece que tem esse descrédito que o político não faz nada, cada um tem seus interesses, esquecem do povo. Tá, ainda, infelizmente, tem uma parcela grande da população que tem esse pensamento errado, né, de acreditar que a política é por período apenas. Né? E muitas vezes esse agente político que está envolvido, as pessoas acabam misturando a vida pessoal dele com a atuação política e em coisas que às vezes não é nem da alçada, né, do vereador, por exemplo. Então, acho que isso que deixa, às vezes, muitas pessoas assim já meio arredio. Tem gente que nem sabe a função legítima do vereador. Exatamente, porque o cara acaba expondo, ficando exposto, sendo cobrado o tempo inteiro, sendo solicitado por coisas que às vezes nem é de competência dele. E isso interfere no dia a dia, interfere na família, interfere nos negócios, né? Muitas pessoas aí, a gente tem relatos de pessoas que acabaram os negócios sendo prejudicados de acordo após que teve esse envolvimento com a política. Então, creio que esse seja o motivo que muitos fiquem arredios de entrar na política. Né? E o meio político como um todo, infelizmente, é isso que a gente falou, sofre muito com essas narrativas criadas pelas redes sociais, né, que político não presta, que é tudo ladrão, né? E quando a gente começa a parar para realmente ver a realidade, 90% de quem está lá é gente boa, é honesto, é gente que quer desenvolver alguma coisa pelo seu município, pelo seu estado, até pelo país. O problema é que o ruim sempre fica em evidência, né? Então, pode fazer 10 ações boas, se uma ali errada acontecer, toma conta de todo o resto. E talvez é uma sistemática complicada, né, Pedrinho? Porque
é como se fosse um sistema corrompido onde as pessoas acabam fazendo parte e com o passar do tempo são vencidas por determinadas regras, determinadas questões que a gente sabe que nem sempre os mais honestos acabam levando a devida vantagem, como deveria ser, né? A meritocracia às vezes fica em segundo plano, e sim as proximidades de políticos e tal. Como que foi para você ver, entender como essa roda girava aí? Olha, no início a gente entra muito empolgado, né? Com Vassoura nova. vontade de fazer as coisas, né? Mostrando serviço. Mas não é os problemas pontuais da cidade não é assim tão simples de resolver, né? E como a gente já comentou aqui, na minha atuação de vereador, você fica muito na parte legislativa, que é fiscalizar, né, legislar, avaliar as leis e votar, e na parte da fiscalização, mas quem realmente executa, quem resolve os problemas é o Poder Executivo. Então, às vezes a gente fica muito nessa expectativa de que vai resolver os problemas do mundo e acaba se frustrando porque não é bem assim, é um negócio mais moroso, é mais delicado, né? Tem muitas coisas que dependem de tramitações muito burocráticas para serem resolvidas. Mas, por outro lado, tem a parte boa também, né? Não tem nada mais satisfatório que você ver lá uma obra que você participou naquele recurso, que você foi lá em Curitiba, em Brasília, intermediou e vê aquilo acontecendo, né? Ver uma máquina trabalhando no interior que você trabalhou para conquistar aquele recurso para o município. Então tem a parte boa também, né? A gente leva o ônus e o bônus também, né? Então, foi como eu falei, a intenção é boa, né? Às vezes um ou outro acaba manchando a imagem dos políticos. E eu costumo dizer sempre que quanto mais as pessoas boas desistem, né? Quanto mais cria esse clima, nenhum político vale nada. Política é tudo ladrão. Quando você está falando isso, você está tirando o poder, o mérito de quem realmente é bom. Porque você peneira todo mundo como ruim. O político ruim, ele quer exatamente que fale isso. Todo mundo é ladrão, então vota em mim aqui que te ajudei. E aquele negócio, né? Quanto mais os bons se afastam, os ruins vão chegando. Vão chegando. Então, é um bando de safado, um bando de corrupto. Então, se já está tudo nesse meio, então eu te ajudo aqui, continua e está tudo certo. E nesse meio, quem realmente está ali sério, quem está focado para fazer um bom trabalho, né, quem está com vontade de ver as coisas acontecerem, acaba às vezes ficando em segundo plano. Pois é. E essa questão da política, né, do quanto ela, do cenário político como um todo, né, se a pessoa ficar vendo só os defeitos, realmente ela não entra, ela não participa, né? Mas reforçamos esse entendimento, né? Muita gente que hoje fica alheia à política e teria o potencial de envolvimento na política, está deixando de fazer um trabalho em prol de uma cidade inteira, em prol dos mais necessitados. Porque fora essa ignorância popular, né, Pedrinho, nós temos que entender que tudo acontece através da política. Né? Exatamente. Então, as pessoas demonizam a política, mas pisou do portão para fora da casa dela, ou até dentro da casa dela, tem algum agente político envolvido naquilo ali. No asfalto que ela pisa, na luz que ela liga lá na casa dela. No lixo que está sendo pego na frente da casa. Que a coleta do lixo passa a recolher na frente da casa, na estrutura da saúde, da educação. Então, não adianta a gente virar as costas para a política. Até por isso que a gente está aqui debatendo, que a gente tem esse desejo de estar aqui diante do microfone, se posicionando, né? Agora eu que não tenho mandato, porque a gente não vai mudar a nossa cidade se não for por meio da política. Né? Sim. Se você quer uma cidade melhor, adianta ir para uma rede social e começar a xingar todo mundo, chamar todo mundo de ladrão? Não. Então, o meio para a gente resolver isso é através da política. Então, quanto mais as pessoas demonizam, pior fica, né? E outra coisa que acontece muito a gente não vê vereadores saindo mais ricos do que entraram. Eu já vou falar bem a palavra popular. E quando eu falo isso, eu fico lembrando anteriormente, né? Porque os mais antigos contam que gastavam muito em farmácia, gastavam uma campanha política. A maior parte do custo dela antigamente era baseado em custos de farmácia. Os donos de farmácia adoravam as políticas à moda mais antiga. Agora as coisas mudaram um pouco, mas também não tanto. O que eu quero dizer assim que ainda
parte da sociedade você acha que vê o vereador ainda com essa obrigação do assistencialismo, Pedro? Grande parte, grande parte. E às vezes não só a população mais carente, os bairros mais afastados do centro da cidade, é de uma forma geral. Ah, me ajuda aqui que eu te ajudo, né? Me pague alguma coisa, enfim. É meio que cultural isso, né? Infelizmente, dentro da nossa sociedade. Né? Então fica E você como fez na tua campanha quando você falava, olha, isso aí não é comigo, mas eu posso te encaminhar tal. Uma parte entendia, uma parte já virava a cara para você. Como que você conseguia combater isso? É que existe um perfil também que você, logo nos primeiros anos envolvido com a política, você identifica que é essa pessoa que procura o tempo inteiro, que pede o tempo inteiro, ela dificilmente vai votar em você. Porque ela faz isso com todos. São os mesmos, geralmente, os mesmos. Né? São conhecidos. Pega numa cidade igual a nossa aí, de 15, 16 mil habitantes, tira ali 100 pessoas, 200, e que pedem para todos. Então chega na hora de votar, nem sabe quem deu, quem não deu, acaba votando naquele que... Ficou feliz, ficou bravo contigo, também não vai fazer diferença. Exatamente. Né? Então, tem que avaliar, né? Eu ajudei muita pessoa, cansei de ajudar inúmeras pessoas da cidade, mas de bom coração, para tentar ver aquilo melhorando, né? Ver as coisas acontecerem. E dentro do que era possível na lei, né? E dentro do que era possível dentro da estrutura do município também. Sofri bastante no final do meu mandato por me posicionar contra algumas coisas que a gestão queria fazer, e a gente acaba sendo marcado depois, né? Então, muitas demandas que eu solicitava não eram atendidas assim por birra, por oposição política mesmo. Outras a gente conseguia através da pressão popular mesmo, mas é do jogo, né? A gente está aí para atender a população e eu era bem ciente daquilo que eu podia fazer ou não. E graças a Deus conseguimos ajudar muita gente. Pedrinho, e é uma cachaçinha que você experimenta e vicia? Por exemplo, você agora fora da mesa da política, você pretende voltar? Olha, faz um ano que passaram as eleições, né? Então, nesse último ano, confesso que me envolvi minimamente assim, com debate político, com acompanhar as sessões da Câmara e tal, até para dar um ar para a mente, né? Falando bem no popular. Mas a gente gosta do meio político e principalmente a gente tem a vontade de ver a cidade evoluir, né? Então, independente da gestão atual que está lá, a qual era a oposição e fui candidato contra, mas eu não torço para que a gestão vá mal, para que eu possa ter razão em alguma crítica minha. Então, nós estamos lá na cidade nesse momento empreendendo, abrindo um novo empreendimento, trabalhando muito com a minha esposa, graças a Deus. Eu tenho uma companheira na minha vida que é uma pessoa assim que é muito dedicada à família, ao trabalho, que não cansa de buscar sempre a nossa evolução. E o ponto positivo de eu ter saído um pouco da política, me afastado, foi ter essa oportunidade junto dela, olhar mais para o negócio e fazer aquilo ali se desenvolver. Então, estamos muito felizes, graças a Deus, aumentando o nosso empreendimento. Agora vamos ficar com 2 lojas na cidade. E, obviamente, a gente sendo comerciante dentro do município de Clevelândia, a gente quer que as coisas se desenvolvam. Então, para que eu vou torcer ou vou agir para que o município vá mal, porque eu perdi a eleição para a atual prefeita, né? A gente tem comércio na cidade, tem família, tem amigos. Se a cidade vai bem, todo mundo vai bem junto, né? Então, passou aí o período eleitoral, o debate de ideias, agora todo mundo tem que trabalhar para a cidade se desenvolver. E cá entre nós, né, é que constroem-se narrativas para poder aparecer, né? Mas não precisa ser só na ignorância, só na briga, só na ofensa, né? Para se tratar que a partir daquele momento surgiu uma oposição. Não precisa ser assim, né, Pedrinho? No momento certo, das convenções, do período eleitoral, pode-se passar a se manifestar contrário a algumas ações que estão sendo tomadas, mas tendo o entendimento que nada é terra destruída, né? Todos têm suas qualidades e seus defeitos, e a população que tem que decidir os perfis que eles querem para que administrem sua cidade. Exatamente. E uma coisa que eu levo comigo é a honra. Né? Você ser oposição na política ou situação faz parte, alguém tem que estar do lado e do outro. Agora, a partir do momento que você ofende a honra da pessoa, né? Que você fala diretamente
sobre alguma coisa, se você inventa alguma notícia, né? Eu fui muito atacado ano passado, né, na parte pessoal, por coisas que nunca nem passou pela minha cabeça fazer aquilo, ou falar aquilo. Então, hoje, principalmente com as redes sociais e com essa inteligência artificial e com montagens que fazem aí, então pegavam minha foto e colocavam discurso que eu não falei junto com a minha foto, né? Até colegas vereadores, teve episódios que foram na tribuna desferir xingamentos para mim de coisas que nunca fiz na vida, né? Então, às vezes até penso assim que poderia ter respondido assim mais brutamente também, bater mais de frente. Mas eu tenho a consciência tranquila, sei que fiz o meu trabalho sempre e continuo fazendo honestamente, né, sem querer passar ninguém para trás. E eu acho que com o passar do tempo as máscaras vão caindo e a verdade começa a aparecer, né? Então, quanto a essas disputas aí políticas, eu sou muito tranquilo. Podemos dizer, inclusive, que agora o teu envolvimento na política está mais focado na campanha do Fabrício, enquanto pré-candidato a deputado, já para as eleições agora de 2026, né? Exatamente. Nós fazemos um trabalho junto com o Fabrício de construção partidária dentro do PDT, que é um partido que é o único partido que eu me filiei na vida, e nós temos um apreço muito grande por aquilo que o partido defende, e ainda tivemos a oportunidade de reconstruir o partido no interior do estado do Paraná. Então, o trabalho que o Fabrício começou a realizar no sudoeste, depois avançou para o oeste, e hoje ainda estamos atuando em outras regiões também. Então, estamos formando base em 120 municípios, levando essa ideia de uma política com ares novos, né, com pessoas novas, mas sem esquecer daquilo que manda as diretrizes do nosso partido, de defender a classe trabalhadora, né, de defender uma educação de qualidade, de lutar contra os juros abusivos que os bancos colocam goela abaixo na população brasileira. E graças a Deus tem dado muito certo. A gente tem aberto aí muitos municípios apoiando essa pré-candidatura do Fabrício. E estamos trabalhando já, né? Faz um ano nisso. Mas por enquanto eu em off, né? Não estou me expondo e tal. Mas com certeza no momento certo, aqui também na nossa cidade, aqui na região, a gente vai dar vida a esse trabalho publicamente, né? Nas redes sociais e tudo mais, para que a gente obtenha êxito nessa candidatura dele para deputado estadual. Reto final do nosso bate-papo, Pedrinho, eu só queria que você comentasse com quem nos assiste nesse momento, elenque 2 pontos marcantes, um positivo e um negativo nesses teus 4 anos que você obteve mandato. Talvez tenta lembrar aí uma coisa que te marcou muito positivamente, que você ficou feliz de estar ali naquele momento, e uma coisa que te marcou negativamente, porque eu acho que foram uma série de coisas boas e ruins que acontecem nesse tempo, mediante o cargo, né? Você consegue lembrar alguma, se eu te pedisse agora? Olha, positivamente, quando eu consegui o primeiro recurso para o município. No primeiro ano de mandato. Como foi? Quanto foi? Foi uma quadra de basquete que está lá na Praça Central de Esportes, ali na pracinha do lado do ginásio. E esse recurso vieram na mesma reunião, né? E um recurso para castração animal, em que é uma demanda até hoje muito grande dentro do nosso município, então a gente era muito cobrado por isso. Então ali começou a dar aquela sensação de dever cumprido, né, de prazer em estar envolvido naquele meio político. Então ali foi o que me marcou de início. Claro, tem muitas outras coisas também que até mais importantes, mas ali como foi o primeiro, eu posso citar que é bem marcante. E negativamente, cara, quando eu estava na campanha ano passado e às vezes via que tinham construído uma imagem minha na cabeça das pessoas, usando a máquina pública, usando a estrutura do município, para criar uma falsa imagem. Você disse dessa última eleição. Essa última eleição. Às vezes chegar no interior, mas não saiu a estrada aqui porque você foi contra, lá não sei o que. Cara, não fui contra nada, vocês inventaram. Jogar que era de tua responsabilidade. Os próprios funcionários da prefeitura ir lá falar uma mentira para denegrir a minha imagem. É uma decepção, assim, que, a gente está aqui tentando ajudar, né? E ao mesmo tempo tem pessoas
E o pior é que alguns acreditam, né? Às vezes uma mentira sem a defesa, às vezes um ou outro acaba acreditando, né? Exatamente. E daí, aquilo que eu falei, as pessoas não acompanham, né? Você entra ali numa live da sessão da Câmara de Vereadores, tem 10, 15 pessoas, então não sabe muito o que está acontecendo. Então vem lá, um funcionário da prefeitura, alguém envolvido com o meio político, e fala uma coisa, trazendo a propriedade de funcionário público, A pessoa acredita. acaba acreditando. Uma mentira que a pessoa acredita. Isso foi uma decepção bem grande. Muito bem. Então, o nosso podcast Além das Urnas hoje falando aqui sobre a política em si, num contexto geral, debatendo aí a experiência que o Pedrinho teve aí com a primeira vez que disputou uma eleição, já foi de cara o mais votado, depois numa segunda tentativa tentou ir para vice-prefeito, não obteve êxito, está envolvido na política novamente, agora na pré-candidatura do Fabrício para deputado. E para o futuro, quem sabe, de Clevelândia, futuro a Deus pertence, Pedrinho? Hoje, uma coisa de cada vez? De momento, a gente não tem nada alinhado, né? Eu acho que tem que deixar as coisas acontecerem, né? Tem mais 3 anos aí ver o que vai acontecer. Dessa nova velha gestão, são né? Ciclos de 2 em 2 anos a política em si, né? Agora é de deputado, ver o que vem acontece. Tem eleição também de presidente, de governador. Tem que ver como o município se desenvolve, né? Se essa gestão nos surpreender nos próximos 3 anos, quem sabe até a gente possa apoiar uma candidatura, né? Uma continuidade, né? Se vê que é hora de trocar, a gente pode ajudar também, tá? Em um grupo que construa aí uma frente de mudança, que dê uma opção melhor para o município, né? Então, vamos ver o que acontece nos próximos 3 anos que ainda restam de mandato. E a gente continua acompanhando, sempre com uma boa intenção, a vontade de ver as coisas acontecerem. Sim. E sempre estou à disposição de quem for, interessa se é da situação, da oposição, para ajudar a nossa cidade a se desenvolver. Muito bem. Então, nós ficamos por aqui com o nosso podcast Além das Urnas. Em momentos será eu, em momentos será o Pedrinho, em momentos será o Fabrício, em momentos será todos nós com o convidado. Você vai ver nossas caras aí com bastante frequência aqui no podcast, porque é um projeto aberto a falar de política de uma forma saudável e levando muita informação ao povo, né? Mesmo aqueles que não gostam muito de política, tem que ter esse entendimento que tudo acontece através da política e tem que sim receber conteúdos de qualidade aí pela rede mundial de computadores. Então, Pedrinho, muito obrigado e até a próxima já com vários convidados aí em vista. Isso daí, muito obrigado, Aislan, obrigado a todo mundo que nos assistiu aí durante essa transmissão. E teremos muitos convidados novos aí pela frente e muita coisa boa para a gente discutir aí e falar sobre a nossa política aí, local, regional. Na aberta aí, Vandrão, você que comanda a nossa parte técnica lá, Pedrinho, na aberta lá para todo mundo. Valeu. Abraço, até a próxima. Até mais.